E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre acontece alguma coisa, ontem não foi diferente. E o Dilma, que já vem colecionando problemas com o Congresso, mais especificamente na Câmara, mais especificamente com o Lira, e vamos falar disso no vídeo de hoje, inclusive sobre possíveis trocas ministeriais. Agora, o Lula também está com problemas na sua base petista mais aguerrida. Além de algumas movimentações das redes sociais que eu quero mostrar para vocês, a imprensa andou comentando sobre isso e o Lula, que foi num evento de militantes na universidade, ele viu o Haddad ser vítima de protestos da própria esquerda, vejam só. E a gente tem que comentar sobre isso, também sobre alguns embates entre o Paulo Pimenta, o Janones. O primeiro tema promete muita coisa e o segundo também. Ontem ele, Jair Messias Bolsonaro, estava lá em São Paulo, foi pro evento. Mais uma vez a mídia fez questão de distorcer as coisas e ele andou falando sobre seu futuro político. Vamos falar sobre isso. Quero trazer mais algumas coisinhas. Quero falar sobre a direita. Temos pelo menos duas notícias boas, assim, uma inacreditável, só podia ser a sexta-feira, envolve até a Bárbara do Te Atualizei, espero que vocês já saibam, notícia muito bacana, muito porreta. Depois, aí é só notícia preocupante, Lula e Marina em campo contra o agronegócio brasileiro. O que é que tá acontecendo? Se prepara, é só apocalipse. E hoje temos que falar algumas coisinhas, pelo menos, do que diz respeito CPI do dia 8 e CPI do agro. Vamos correr, eu realmente quero falar algumas coisas, mas vamos lá. Vejam só isso daqui, né? Só para começar o vídeo. Eu quero ver qual vai ser o resultado final, mas aquele episódio que a Adélis Ortiz, né, tomou um murro na caixa dos peitos, jornalista da Globo, agora foi revelado que o GSI identifica que segurança apontado como agressor de Delis é do Exército. Não é só a turma domadora, é do Exército. E aí agora? É do Exército do Lula, né? Do GSI do Lula. E aí? Quero ver a imprensa, quero ver a cobrança, eu quero ver o que realmente vai acontecer. Porque se fosse o governo Bolsonaro, aí tá ali, ó, o GSI identificou que o segurança apontado como suposto agressor é de organização militar do Exército Brasileiro. Espero que a apuração ocorra o quanto antes e todo mundo sabe que realmente aconteceu. Mas vamos lá. Quero comentar sobre problemas, não da direita, problemas na esquerda e problemas reais. Vejam como são as coisas. Tá tendo uma briga entre o Paulo Pimenta e o Janones. O Janones não é aquele político de esquerda, o Janones é o político do hype. Se amanhã a turma da direita abraçasse o Janones virava mais bolsonarista que Bolsonaro. O cara só tá pelo engajamento, não tem um projeto de país, não tem nada. Ele vive pra surfar o hype e ganhar like. E aí o Janones, ele tenta utilizar os seus números para conseguir um tipo de espaço. Ele tentou na equipe de transição, não conseguiu nada. Na verdade do governo, não conseguiu o ministério, não conseguiu secretário importante, não conseguiu o cargo, não conseguiu sequer ter o apoio do PT, né, na CCJ. E agora chegou a CPM do dia 8, mais uma vez foi limado, foi jogado de canto. E o Janones vem atribuindo isso, né, a figurões dentro do próprio PT. Aí o que é que ele faz? Ele coloca fogo no parquinho, lenha na fogueira, e tem aí umas 2, 3 semanas que o Janones vem batendo paulatinamente na comunicação do governo, falando que tá ruim, que tá uma porcaria, que isso, que aquilo, outro, ao ponto que o Paulo Pimenta tá começando a responder o Janones, e obviamente de forma republicana, né, sem muitas, vamos falar, né, tentando no máximo soltar algumas indiretas. Aí rolou o seguinte, ó, o Paulo Pimenta disse que o Janones foi importante para a eleição, mas agora a comunicação do governo deve adotar uma postura menos decisiva. Ó, Janones, valeu, obrigado. Força aí. Senta lá, Cláudia, que você é inútil agora. Passada a eleição, quem ganha tem que governar para todos. E o Paulo Pimenta ele não tá errado em falar isso. Não tá errado. E o Janones, ele não tá nem aí. Ele tá pelo hype. Ele está pelo like. E vocês estão vendo que essa comunicação belicosa do Lula vem criando inúmeros reveses e sendo assim um material farto para a oposição criticá-lo ferreamente, não para a própria oposição. O Lula não está sendo criticado para a própria bolha. Quem tá vendo esses absurdos é aquela turma que não acompanha a política no dia a dia, que tá vendo, meu Deus do céu, o que é que o Lula tá falando? O ministro afirmou que não é essa a função da SECOM. Não é ficar de embate, brigando, né? Não esperem da SECOM a política de lacração. Não é essa a função da SECOM. Muitas vezes as pessoas confundem com o trabalho nas redes de parlamentar de partido político. Então, deu uma escanteada.
O clima não tá bom. Entre eles mesmos, não é a primeira notícia. Você vê a questão de cargo, questão de ministério. É cobra comendo cobra. Guarda isso na cabeça. Aí ontem, como eu falei na introdução, o Lula foi pro evento. Lá na universidade, né? E aí falou algumas coisas, vou mostrar para você o que ele disse, mas aqui tem um pequeno resumo, ele fez lá uma fala onde as pessoas têm que entender que, pô, bicho, a esquerda, no máximo, tem 136 votos, no máximo. A Câmara tem 513. Ontem a gente correu o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo. Aí olha o que ele diz, você precisa procurar amigos, tem que conversar com quem não gosta da gente, com quem não votou na gente. A uma plateia formada em grande parte por apoiadores, Lula repetiu que governar demanda esforço e negociações com quem não apoia o governo. Vamos ouvir o trecho completo. O Metrópolis colocou aqui, inclusive legendado. E foi nesse evento que o Haddad foi vítima de protestos. Mas tá ali, ó. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto salta. E para aprovar a emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Então, é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Perceba como são as coisas. O PT assumiu, né, a presidência pela primeira vez em 1º de janeiro de 2003. Foram 13 anos. Teve todo o processo. Teve o período que o Lula, né, estava aí para ver o sol nascer quadrado. Em tese, teve todo esse tempo para você preparar os militantes, etc, e tudo mais. Isso é a esquerda. Por outro lado, você tem a direita. Um bando de tia do Zap que tava cuidando dos filhos, cuidando dos netos, tava trabalhando, muito ocupada para acompanhar o Brasil, e de repente ela começou que tinha coisa muito errada. E no meio do caminho surgiu um ex-capitão, que por alguma razão ele é muito simpático, e ele desperta nas pessoas um interesse de acompanhar a política. E aí essa direita, né, as pessoas começam a descobrir que existe algo chamado direita e começam a descobrir, talvez eu me encaixe ali. E nesse processo que se intensificou ali em 2016, 2017, ganha realmente forma ali em 2018, você vê que em 4 anos, e a gente consegue conversar aqui, diversas pessoas surgiram, onde diversos assuntos densos, como a gente aborda aqui no dia a dia, eu fico me perguntando o que passa na cabeça de vocês que param para me assistir, a gente falar de número, 257 votos, 308, PEC, PLP, prédio de lei complementar, e você vê que a turma da direita entende as coisas. A turma da direita, quando, por exemplo, Bolsonaro resolveu apoiar que seja o Arthur Lira em 2021, eu falava, pô, a gente tá entendendo aqui, como o Lira falou, né, pô, o voto desse cara aqui já tá virado, eu não tenho que conversar com ele, né, Bolsonaro não assim, não é que ele pega a caneta e fala, eu vou escolher o Lira, porque ele podia fazer isso, né, vou escolher a Bia Kicis, vou escolher o Luiz Felipe, vou escolher o Eduardo Bolsonaro, vou escolher fulano, esse cara, não é assim. Você vê que a turma da direita, ela amadureceu, ela aprendeu, ela entendeu, e ela ia para as redes sociais para explicar para as pessoas como diversos grupos e indivíduos como Nando Moura, Chico Linguiça, Kim Kataguiri, né, toda essa turma tá sempre usando de falsas narrativas. Só que, gente, estamos em 2023. E os militantes do Lula ainda não entendem como é o jogo. Ele tá tendo que pedir, por favor, parem de criticar. Entendam a dificuldade que é pra gente avançar alguma coisa. A diferença é que, vejam só, a diferença é gritante. No mesmo mês de maio, assim como o Lula,
correu o risco de ver a esplanada tendo reveses e voltando da estrutura do governo Bolsonaro. Bolsonaro viu a mesma coisa para voltar para o governo Temer. Só que Bolsonaro lutava para reduzir o número de ministérios para 23, enquanto Lula luta para aumentar para 37. Lula não tem apoio das redes sociais, enquanto Bolsonaro tinha as pessoas nas ruas. Isso foi a manifestação do dia 26 de maio de 2019. Vocês conseguem perceber como é gritante a diferença entre ambos? E fora que Bolsonaro era totalmente anti-establishment, não tinha ninguém ali que o via de uma forma muito queridinha. E o Lula conta com amplo apoio da imprensa, em especial da Rede Globo, que está assim num ponto difícil, mas muito difícil. E aí a turma do Estadão, com dias e dias e dias de atraso, eu falo isso porque, na boa, nós aqui, na nossa troca de informações, troca de figurinhas, há quanto tempo a gente já comentou isso daqui? Mas eu sempre faço questão de trazer quando sai na imprensa. Porque por mais que eu traga uma postagem ou outra de rede social, eu falo, ó, pessoal, esse perfil aqui é importante. Esse perfil que tá falando isso não é um qualquer, não é um perfil de 10 seguidores que tá reclamando, não. Esse perfil ele tem um engajamento. Pode ser, às vezes, um perfil de 5 mil seguidores, mas que eu sei que ele reverbera e ele é escutado pelos grandes perfis da esquerda, direita não, né? Os grandes perfis da esquerda, jornalistas, etc, tudo mais. Aí o que a turma do Estadão diz? Sinais trocados de Haddad para a militância petista. A atuação do Ministério da Fazenda, do ministro da Fazenda, o Haddad, no governo Lula 3, tem confundido a militância petista, o que ficou evidenciado na sexta-feira, dia 2. Ele foi o mais ovacionado e também o único integrante do governo a enfrentar um ato de protesto durante um evento oficial com a presença do Lula na Universidade Federal do ABC. Só o Haddad foi alvo de protesto. Por quê? O motivo é que a Haddad é visto político habilidoso, blá blá blá, só que ele é responsável pelo arcabouço fiscal, rechaçado pelas alas mais à esquerda do partido e também pelas redes sociais. O Lula, ele tá fazendo uma agenda completamente oposta ao que a esquerda defende. Ele traiu a esquerda, traiu a esquerda do Brasil, a esquerda internacional, e tá difícil para eles aceitarem isso. Quem já percebeu tá puto da vida. E eu acho que aqui é um dos grandes pontos, é mostrar que ó, o Lula te traiu. E você mostrar onde e como e você entender o que se passa na cabeça deles. Aí veja isso daqui. Para os oportunistas e justificadores da conciliação, tá tudo bem? Ficam falando que é o que tem para hoje, né? Não critiquem o Lula, porque não tem como defender essas posições reacionárias. O cara está acusando o governo Lula de ter posições reacionárias. E que triste, revoltante, escrita de um terrível prefácio sobre o futuro. Esse, quem fala, é o Gael Fato, é um youtuber de esquerda, mais de 200 mil seguidores, tem voz, tem repercussão, é da turma que faz react. Se vocês não conhecem, estou apresentando para vocês. Quiserem perder o tempo de vocês, vão ficar nervosos. Esse daqui é o menos inteligente. Esse daqui, meu Deus, parece uma porta. Esse é de doer. Porque tem uns que ainda é desenrolado. Você pega, por exemplo, o Jones Manuel. Você discorda, mas ele pelo menos sabe conectar as ideias. O Gael Fato é num patamar que ele fala uma coisa, aí ele vai fazer react de um vídeo que o cara tá falando a mesma coisa que ele, por exemplo, do Monark. Tem um vídeo que é engraçado. O Monark tá falando a mesma coisa que ele defende. Aí ele critica porque ele acha que o Monark tá fazendo oposição. Aí o pessoal vai assim no chat e fala, ô Gael Fato, ele tá defendendo a posição da esquerda, fica quieto. Aí no meio do vídeo ele muda de ideia. Esse é o nível do Gael Fato, mas tem voz. E é o tipo de conteúdo que a esquerda consome. Aí ele tá compartilhando o Jones Manuel, que tá criticando quem? A Simone Tebet. A agenda econômica do Lula é a agenda que todo banqueiro adora, que nenhum banqueiro bota defeito. Por favor, prestem atenção no discurso dos membros do governo. Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse que terá que cortar 40 bilhões do orçamento de 24. Isso para cumprir o teto de gastos? A esquerda quer conta teto de gastos e está puta da vida com arcabouço fiscal? Ele ainda compartilhou o Jones Manuel, né, falando da questão do Lira, que rolou, etc. Mais que é um absurdo essa pressão. O Manuel está compartilhando a notícia do Metrópolis, falando que o PP quer o Ministério da Saúde. Essa notícia, inclusive, a primeira vez que ela foi ventilada foi no mês de março. E falava que o governo até poderia ceder, porque não estava muito satisfeito com a Anísia Trindade, etc. Tudo mais.
Aí o Gael Fato volta a falar o seguinte, ó, o Lira faz uma política que coloca o governo contra a parede. Imagina o Ministério da Saúde nas mãos dessa turma. O problema é que o governo não apresenta qualquer combatividade ou qualquer perspectiva de mobilização e enfrentamento, nem via Congresso ou ruas. Eu tô batendo nessa tecla e eu insisto, a esquerda, ela está rachando. Felipe Neto, ele não tem apoio, ele não tem posição de hierarquia em cima desses influenciadores. Essa daqui é a turma ideológica. Não é o Felipe Neto que é o do hype, é do choquei, do tique. Não é. Felipe Neto não consegue colocar ordem nesse tipo de casa. Não consegue. E aí, eu quero mostrar um áudio para vocês. É até da tia do Zap que me ajuda a escrever o Atlas. Ela tava conversando. Ela mandou um áudio num debate que ela participou. 2 minutos. Eu vou botar em 2x. Acho que vai dar para assistir. Vai ficar um pouco rápido, mas vamos ouvir junto. Eu tinha que falar desse vídeo de hoje, de uma coisa que aconteceu ontem. Eu fiz um comentário num post do Ivan Kleber sobre a Nicarágua, né, das freiras que foram retiradas lá do colégio e tudo mais. E aí um rapaz que é de esquerda foi debater comigo, falar do Afeganistão, do imperialismo americano, não sei o quê. E aí eu comecei a debater com ele. Daí a pouco ele começou a me fazer pergunta. Aí eu falei desse mundo que eu assisto, tô falando de você, que eu sei, lógico, multipolar e unipolar e tudo mais. E ele também sabia. Ou seja, a linguagem que você tinha dito, se você usar a linguagem da esquerda, você atrai a atenção deles. Aí eu falei pra ele, aí falou, não pode receber ninguém. Eu falei assim, não, põe a mão na consciência. Você acha que um país que não tem nada a oferecer, com 94,5% a batalha da pobreza, aí eu falei assim, fui falando os dados pra ele. Você acha que é esse tipo de pessoa que pode oferecer alguma coisa pro Brasil? Aí eu peguei e falei assim, eu não acho ruim ele conversar com a China, nem com a Rússia, desde que não envolva a nossa soberania. A gente tem a soberania do nosso país, de resto, ele tem que fazer acordo comercial com o mundo inteiro. E aí a gente, de repente, o que ele tinha começado a discutir comigo, ele e eu já tava conversando no post do Ivan Kleber. Eu achei muito legal. Esse vídeo de hoje eu consegui entender que, tipo assim, tudo bem, é uma pessoa só, ele chama dele de alguma coisa. Mas, assim, foi legal porque o que começou com uma discussão, depois ele pelo menos prestou atenção no que eu tava falando. Aí ele perguntou, você é a favor do imperialismo americano? Eu falei, não, eu não sou a favor. Eu falei, mas o presidente que aí tá agora no momento, ele é. Porque ele tá vendendo o Brasil pros Estados Unidos, ele tá sendo um subalterno deles. E deixando de lado a Rússia e a China. Então, quem tá fazendo o jogo errado é ele. Não adianta nada ele trazer o Maduro no Brasil, que tem só uma dívida de 6 bilhões de reais com o Brasil, não paga, não tem nenhuma vantagem econômica que o Brasil possa tirar disso, só para dizer que ele está fazendo aliança com aquilo que ele sempre defendeu. Mas foi muito legal. Aí nesse vídeo de hoje eu falei, consegui falar com um cara que tem nada a ver com o que eu penso, mas pelo menos conversou e o que parecia que ia ser uma discussão acabou virando uma conversa, um debate, ficou bem legal. Ela levou o debate para termos que o cara entende, começou a debater, desarmou o cara falou, pô, peraí. Essa véia maluca aí, né? Essa tia do Zap maluca aí, ela entende o que eu tô falando. Pô, ela não é a favor do imperialismo americano. Pô, ela acha que é interessante essas discussões em todo mundo multipolar. E aí ela plantou a sementinha no mal. Plantou a sementinha no mal no coração. Eu acho que o cara vai parar de fazer o L, hein? Vai parar de fazer o L. É por isso que eu faço questão de trazer alguns assuntos para vocês entenderem o que se passa. Não é só... olha o que tá acontecendo aqui no governo, tá acontecendo aquilo outro. É entender o cenário político. Realmente você fazer uma análise do momento em que o Brasil se encontra. Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. Tem diversos problemas, tem os problemas de sempre aí do judiciário brasileiro. Mas, gente, olha, tem aqui, ó. Eu acho que aqui tá interessante. Bate aqui, ó. Bate aqui que vai surtir efeito. Acho que vem dando certo algumas coisas. E aí, vejam só. Aqui só critério de informação. A relação Lula-Lira, ontem tivemos aí 3 MPs importantes que caducaram, no total já tem 6 MPs que caducaram assim, mas importante mesmo, você tem COAF, voltou pro Banco Central, o voto do CAF caducou e a FUNASA foi recriada. E aqui você vê uma tabela, o Lula 1 não teve nenhum MP caducada, nem o Lula 2, e ambos apresentaram PECs, né, que são as grandes reformas. O Lula tinha agenda quando ele assumiu pela primeira vez e na reeleição. Aí a Dilma, quando assumiu pela primeira vez, não tinha nada. Nenhuma PEC foi apresentada. Não tinha agenda e já tomou 2 MP caducadas. Depois, um MP caducado e uma PEC na reeleição. Não deu certo, né? Você vê que o Temer entrou já apresentando uma mini reforminha. Bolsonaro não teve nenhum MP caducada, mesmo com o Maia jogando contra, com a Globo fazendo aquele escarcéu. E o Dilma, agora, o grande mestre da frente ampla, não consegue andar para frente.
temos que torcer para o caos continuar. Espero que não aconteça a reforma ministerial, espero que não aconteça. E que se acontecer também, o Centrão continue tratorando, porque a maldade não pode avançar. Se o Brasil continuar do jeito que fica ruim, né? Melhor ruim do que péssimo. Aí avançando, o Caio Junqueira, que é um cara que tem fonte dentro do PT, foi o Caio Junqueira que apresentou para o Brasil quem era Gabriel Galípolo, lá em abril do ano passado, falando que ele estava se aproximando do PT, etc, tudo mais, pipipi. E também foi o Caio Junqueira que deu furo, né? Foi a primeira pessoa no Brasil a noticiar a cartinha do sobrinho do Lula, né? O Josué Gomes, sobre consideração. Ele conversou com a alta cúpula do PT e que uma reforma ministerial deve ser feita após o recesso, que deve ser agora na volta de julho, e que dicas aí integrantes da cúpula. Sobre isso, o Globo soltou uma nota, já citando nomes, possíveis pastas e possíveis problemas. União Brasil tem 3 ministérios, por mais que o Valdez Góes não seja do União Brasil até então, é visto que está na cota do União Brasil. Mas, enfim, ele está no desenvolvimento regional, aí tem o lendário Juscelino na comunicação e a lendária Daniela também, né, no turismo. E aí a União Brasil pensa em fazer uma troca, né, das cadeiras para colocar nomes que possam trazer o apoio verdadeiramente da bancada. Um desses nomes é o Celso Sabino. O Celso, se não me engano, era até do PSDB. Acho que ele fez uma mudança depois para o DEM, depois aí virou União Brasil, né? E disse que as conversas estão avançaram ainda mais ao longo do dia de ontem. Só que aí tem um leve impasse. Que é leve, porque isso aqui para resolver tá fácil. Fala o seguinte: apesar de publicamente o Dilma ter esfriado a hipótese de reforma ministerial, integrantes do Planalto veem o rearranjo como necessário para distensionar o quadro. Lira cobrou mudanças na articulação política, sob pena de travar pautas de interesse do governo na Câmara. União Brasil defende que Sabino vá para o turismo. E União Brasil não tá falando isso à toa, que tá com a Daniela, que também é deputada pelo partido, mas vista como o nome da cota pessoal de Lula. E mais do que isso, ele está de saída. Já o Planalto, por hora, quer tirar o Juscelino, o maior ministro das comunicações que já passou pelo Brasil, para colocar o Sabino no lugar dele. E por quê? Para o governo, manter a Daniela no Ministério do Turismo é interessante, para não criar uma indisposição com republicanos do Marcos Pereira. Vocês acham que o Marcos Pereira está trabalhando tanto para o Lula à toa? A Daniela Vaguinho, ela está de saída do União Brasil. O marido dela já se filiou à União Brasil e está comandando a região ali do União Brasil, se refiliou aos republicanos e já comanda ali a região de Belford Roxo. Então, né, a sigla que ela deve migrar é a janela partidária. O Marcos Pereira, pô, acabou de ganhar um ministério, vai perder assim? Será que o Lula vai dar uma rasteira nele? Eu espero que dê. Espero que dê. Porque o Marcos Pereira traiu os votos evangélicos. Vamos continuar. Falei ontem, mantenho o que eu disse, saiu a nota na imprensa falando o seguinte: a interlocutores, o Lira disse não ver como represália a operação da Polícia Federal contra os seus aliados. Um dia depois, né, da pressão que a Câmara submeteu o governo para aprovar a medida provisória que reorganizava o governo. Operações são programadas com antecedência. Quem abriu o vídeo ontem, eu coloquei a nota, se não me engano, da Folha de São Paulo, eu acho. Foi do Valor Econômico. E o Flávio também disse, falei, gente, vocês realmente querem me fazer acreditar que a operação aconteceu ontem? Assim, é porque ontem ainda tava... Não, foi da Folha de São Paulo, dizia, pô, a operação estava marcada para maio. Só que aí tinha 2 pessoas que estavam viajando, estavam em Miami, esperou voltar, etc, tudo mais. Então, assim, tem algumas coisas que são coincidência, e o Brasil é o pai das coincidências, sem sombra de dúvidas. Mas uma operação que depende da justiça estadual, etc., não é bem assim que a banda toca. Só que, por mais que o Lira entenda esse processo, entenda que tem uma programação, ele diz desconfiar, mesmo assim está desconfiado, de que haja uma tentativa deliberada de enfraquecê-lo politicamente. Não é só mandar um recado, é tentar enfraquecê-lo. E enfraquecê-lo via uma investigação da Polícia Federal, seus aliados, por agente do governo aliada ao seu maior inimigo, Renan Calheiros.
E aí o Lira anda desconfiando do Rui Costa. E essa briga é boa, porque o Rui Costa é Casa Civil, né? O coração do governo. O Lira brigar com o coração do governo, não tem como o Lula ficar de fora dessa confusão. E aí o Lauro Jardim ontem, não sei se deu uma barrigada ou não, disse que o Lira vai dar o troco, só que vai dar o troco fazendo o quê? O que todo mundo já tinha anunciado, né? Ele vai dar uma travada aí nas votações da Câmara. Nada novo. Só que o Lauro Jardim também confirma o que a gente falou. Eu falei, gente, esse negócio das votações. Eu falei no vídeo ontem, falei, pessoal, o Lira vai travar tudo o governo, porque ele tá nem aí. Agora a reforma tributária ele vai avançar, não é porque ele tem compromisso com a democracia, é porque a reforma tributária é do interesse do Lira. Quem tá tocando a agenda econômica do governo é o PP. É o PP que colocou o relator. Eu falei, foi o Agnaldo Ribeiro, do PP. O relator do arcabouço foi o Cajado, que também é do PP da Bahia, outra é do PP de Alagoas também, ou é do Piauí? Estou em dúvida. Acho que é o Agnaldo Ribeiro também de Alagoas. Ou é Alagoas ou é o Piauí. Aí, tá todo mundo junto misturado. É a reforma tributária que os banqueiros vão adorar. Então, Lira, essa ele não vai travar. Essa tá de boa. Não fique agoniado. Aí ontem saiu a notícia, e isso aqui é um assunto que eu já ouvi e já tem um tempo. E não acho que isso aqui não é muita maluquice, por mais louco que seja. Brasil está na perigosa dependência do mau humor de uma única pessoa, o Lula. Aí essa nota critica muito Bolsonaro também, só que a conclusão dela fala o seguinte: o Brasil está na perigosa dependência do mau humor de uma única pessoa. Nesse caso, o PT tem que responder a uma pergunta. Se a indicação for na base do dedazo, como em 2010, que o Lula falou é a Dilma, o que acontecerá se Lula decidir que sua candidata para 2026 seja a primeira-dama convertida em nossa Isabelita Perón? Alguém vai se opor? É uma hipótese na qual o país deveria começar a pensar. E ele não está errado. Essa conversa já rola no círculo de Brasília. Você dê um Google aí, dê um Google. Coloca aspas. Bota assim, críticas. Sua palavra crítica ou críticas com S. Bota sua crítica sem S. Feche aspas. Depois abra aspas de novo e coloque Janja e feche críticas. Aí bota ali busca coisa avançada, bota assim ferramenta. Bota janeiro, 1º de janeiro até hoje. Veja a quantidade de notas que foram saindo ao longo dos últimos meses, assim, de várias pessoas extremamente incomodadas com a presença de Janja e a ascensão dela em cima do Dilma na hora de tomar decisões, de controlar a agenda, de fazer aquilo outro. Acho que ela tá fazendo isso assim, por nada. Ela também é besta. É todo mundo besta aqui. Briga interna. E a Ana Carolina Diniz, que escreve na coluna, né, debaixo dos cuidados da Miriam Leitão, ontem ela escreveu que em sua pior semana, Lula erra ao esquecer as pautas que o elegeram. Temas como democracia, meio ambiente, diversidade, defendidos pelo presidente na campanha, estiveram em xeque. Coitadinho. Uma semana de derrotas. E aí as derrotas do Lula são as nossas vitórias e temos que comemorar. E vamos falar um pouquinho dele. Meu personagem favorito da política nacional. Jair Messias Bolsonaro, estava lá em São Paulo. Aí minha folha de São Paulo falar que Bolsonaro tem uma recepção discreta, né? Discreto no evento do Tarcísio na PM. Gente, é um evento fechado, os familiares da PM. E ainda assim, tava assim, ó. Discreto. Quase não chamou atenção. Só parou o evento inteiro. Tá lá o vídeo no perfil de Bolsonaro. Também tá no Telegram de Bolsonaro, nas redes dele. Então, ele só parou o evento inteiro. Mas foi discreto. Discretíssimo. Ele parou o evento inteiro. A narrativa que não condiz com a realidade. Eu queria ver a Folha de São Paulo postar uma matéria como essa e colocar um vídeo. Não, eles colocaram a foto de Bolsonaro chegando no evento. Chegando, entrando. Por que não coloca, pô, o vídeo? Bolsonaro disponibilizou. Faça o bom jornalismo. Mas vamos lá. Ontem, Bolsonaro falou algumas coisas sobre o seu destino político. Acho que para bom entendedor, minha palavra basta. E vejam só isso daqui.
Olha, rapaz, o que acontece? O que é política? Está no sangue da gente, você entra, você está no sangue da gente. Não é fácil você ser presidente da República, governador, prefeito, chefe de executivo. Eu não gostaria que minhas portas fossem fechadas para o futuro na política. Eu estou aposentado atualmente pela Câmara dos Deputados, tenho um salário no Partido Liberal também, mas gostaria, se pudesse, colaborar no futuro com o mandato de senador, ou com o futuro candidato à da República, gostaria. Agora, eu gostaria também que as portas fossem fechadas para mim, porque eu vejo que as portas se fecham para opositores, por exemplo, na Nicarágua. Na Nicarágua, meia dúzia de opositores ao atual presidente lá estão presos. Então ele concorre sem candidato. Na Venezuela, por exemplo, do Maduro, ou está preso ou está morto. Então não tem oposição. E espero que o Brasil não siga nessa linha. Deixe o povo decidir o futuro de cada um de nós. Eu, como ex-presidente, eu entendo que eu posso colaborar com o meu país ainda. Como? Na política. Agora, se me tornar inelegível, logicamente me afasto do jogo democrático. Agora, qual a acusação contra mim de corrupção? Qual, né, Jair? Também queria saber, presidente. Mas é o Brasil, né? Eu acho mesmo que Bolsonaro, que ele falando nisso, você não mandar de senador. Eu acho que tem chance de Bolsonaro ser senador. O cara tá pagando de humilde. Não, eu posso ajudar. Posso ajudar a ser um mísero senador. Isso nunca quer acontecer. O Bolsonaro, ele tá no curso direito dele, é candidato sem ter nem o que questionar. Pessoal, qual é o nome que levanta as massas? Não tem. Sim. Eu entendo quem acompanha política mais a fundo. Eu entendo quem é estudou e acha que aquilo caminho é melhor, aquele outro caminho é melhor, que acha que não sei quem é mais técnico, isso, aquilo, outro. Mas a política no final do dia, a política eleitoral, ela é definida no voto. E não tem ninguém nesse país que mova mais as massas do que esse cara. Não tem. Não é que pintou esse nome aqui. É ele. Não tem o que falar. No evento de ontem também, e você vê que o Jair ele vai de boa, né? Faz seus comentários de boa, né? Na maciota, não fez questão de jogar muita pedra aqui, muita pedra colar, etc. Tudo mais. Ele também comentou sobre um caso. E aí eu vi algumas pessoas criticando Bolsonaro. Eu acho engraçado o seguinte, né? Eu fiz um comentário muito similar antes de Bolsonaro. Dessa vez, ninguém pode me acusar de passar pano pra Bolsonaro. No máximo, foi Bolsonaro que passou pano pra mim. Brincadeiras à parte, o que foi que ele disse, ó. Bolsonaro disse que a escolha do Zanin pra Suprema Corte é competência do presidente. Mas só vocês querem que Bolsonaro... Assim, eu fico pensando. Era pra Bolsonaro falar o quê? Não, absurdo, é isso, aquilo, outro, tem que fazer acontecer, bababá. Não dá mais... Vai mudar o que isso aí? Quem gosta de Bolsonaro vai continuar gostando dele. Quem não gosta dele vai continuar sem gostar dele. E o máximo que Bolsonaro vai fazer é criar confusão nesse cenário. Que vocês estão vendo aí o problema em cima dele. Tá todo mundo acompanhando. Só no TSE são 16 ações. 16, né? 16. Só isso. Só 16. Tá de boa. Parece que ninguém acompanhou os últimos 4 anos. Aí, no máximo, ele também consegue ganhar inimizade do Zanin. Uma coisa o Zanin não gosta dele, tocou ser inimigo. E aí, qual é a soma disso? Qual é o resultado disso? Inclusive, no vídeo de ontem, o Chico Linguiça e a turma do MBL, eles tentaram pegar o vídeo pra falar que eu disse que o Zanin era conservador. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E engraçado, tem até o tweet aqui das pessoas falando, rapaz, ele não falou nada disso em vídeo. Ainda tentaram falar que eu briguei com um determinado deputado ou outro, sendo que eu não falei de ninguém. Como eu faço em várias vezes que eu falo de alguma ação da direita. Eu tirei o nome, ninguém nem sabia, eu tava tinha nem o nome no vídeo. Falei, esse tipo de ação. Ontem, outro deputado também entrou com ação contrária. E pra mim, eu acho que a ação é burrice. Me perdoa, eu não acho que é o melhor dos caminhos. Porque estamos aqui entrando contra o mandato. Repito o que eu disse ontem. Se você conseguir vender essa ideia para o público que não acompanha política, né, diariamente e ver, bicho, rapaz, é isso que tá acontecendo. O Lula fez isso. Mas essa turma aqui tá contra? Beleza, bacana. Isso em termos de comunicação de narrativa, isso é importante. Mas em termos de resultado político,
a soma é negativa, porque você vai acabar gerando uma certa inimizade, etc, tudo mais. A inimizade, na verdade, já tem, né? Você cria um clima ruim. E você sabe que... Você sabe como é que tá o clima no Brasil já há muitos anos. Não começou ontem, não vai parar amanhã. Para você ver como estão as coisas. Faltam 110 dias para Lula indicar um novo ministro. Já estão comentando sobre a vaga da Rosa Weber. Já estão comentando sobre isso. E já estamos aí na discussão. O que é que vai ser o próximo? E vocês acham que vai ser um nome... Boa, gostei. Esse nome agora eu vou... Agora aí sim, Lula. Parabéns. Gente, essas duas indicações aqui, e se acontecer a terceira, que eu acho que existe a possibilidade, e a terceira, se acontecer, eu apostaria minhas fichas no Rodrigo Pacheco como um indicado. Porque tô fazendo aqui uma previsão. Vamos ver em 2025. Vamos ver se faz sentido ou não. Mas a turma tá aí. Isso aqui tava no pacote eleição. A turma que fez o L de voto nulo, né? Que é o voto nulo é a mesma coisa, tipo Chico Linguiça, Nando Moura, Danilo Gentili. Isso aqui é deles. Não adianta agora reclamar, gente. Não adianta, vai chorar. Vocês acham que o Senado do Pacheco vai rejeitar? O Senado, onde o Lula tem ampla maioria? Não vai, só precisa de 41 votos. Aí tá ali, ó. Olha lá, Chico Linguiça. Parece piada, mas não é. Para justificar voto favorável de bolsonaristas ao Zanin, Kim Paim e companhia começam a defender suposta linha conservadora de advogado. Não defendi em momento nenhum. Eu só falei que isso daí, bicho, tava no pacote. Quem votou no Lula, quem fez voto Lulo, como foi o MBL, já tava no pacote. A história até diz, ó, pelo jeito não assistiu o vídeo do Kim. No vídeo, Kim fala que teve uma ala da esquerda que tem dúvidas sobre Zanin porque ele nunca se posicionou na parte ideológica. Kim criticou na época o Mendonça, sim, eu falei que eu nunca falei que o Mendonça era perfeito. O Castro também, não eram os melhores. Piada é seu posto dizer que defendemos o Zanin para a corte. A gente nunca falou isso. Eu sempre falei, e eu também falei assim, pô, o Mendonça, Castro, nota 7. Também quando você compara aí, né, com o geral, você vê que tá mais para 7 do que para 5. Mas 10 de jeito nenhum. 3 também não, né? Vamos ter que ter um mínimo de ponderação. E essa questão do MBL, você vê, o MBL precisa inventar mentiras para lacrar em cima, né? E tentar ganhar engajamento. E assim como eu falei para vocês da esquerda, vou contar para vocês um pouco do MBL. Sabe qual é a raiva do MBL no momento? É o seguinte, eles realmente achavam que se eles derrubassem Bolsonaro, eles iriam conseguir um tipo de protagonismo nessa direita, obter o apoio dos conservadores, etc, tudo mais, que essa massa aí de militante e de gado da Tia do Zap é um público pequeno, que dá pra varrer para debaixo do tapete, desaparecer com eles, né? Iam perder o engajamento, etc, tudo mais. Só que isso não aconteceu. E não é a primeira vez que o MBL erra na dose. O MBL vem errando em todos os seus movimentos, mas desde a fundação do grupo. Para vocês entenderem, o que era o MBL? Era um grupo que surgiu com viés totalmente liberal, sempre estiveram ao lado dos liberais, prudentes e sofisticados, e que inclusive comentou sobre isso, ó, lá atrás, em 2017, relatando trocas de mensagens de WhatsApp, foi a revista Piauí. Olha que imagem bacana na época, ó. Kim Kataguiri com Alckmin, Aécio, Serra, até então eles queriam tirar essa melhorada do PSDB, mas manter a turma bacana, jovem, liberal, né? Os cabeças pretas do PSDB. Aí falava, Léo, o grupo da mão invisível. 2 meses de conversa no WhatsApp do MBL. Veja só. A matéria, em forma de síntese bem rápida, ela começa falando, né, que tinha sido criado um grupo, um entusiasta do MBL, que ia ser uma espécie de interface entre o movimento e executivos de médio e alto escalão do mercado financeiro, pelo menos 158 funcionários de instituições como o Banco Safra, XP, a Merrill Lynch, né? Só gente cheirosa. Objetivos iniciais, né, do grupo com o MBL: levantar dinheiro para financiar o MBL, depois levar as pautas dos executivos às discussões públicas. O MBL sempre foi marionete. Sempre foi só fazia latir o que os outros mandavam. E aos encontros a portas fechadas que os membros do MBL teriam com políticos e lideranças nacionais, né? Leva lá minha pauta, viu, irmão? Dá uma forcinha. Contudo, muito mais seria dito. E por que eu fiz esse pequeno resumo? O MBL ele fez isso, deu errado.
Chegou em 2019, achou que ia fazer igual o Deltinha, né? Se descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Deu errado de novo. Depois tentaram realmente, de forma ativa, né, criar confusão para cima da direita. Deu errado de novo, se virou contra eles. E agora, no fim do governo Bolsonaro, essa transição, e muito mais agora, a turma do MBL, eles estão tentando se descolar do discurso liberal, porque cada vez mais a turma da direita está entendendo que os liberais são lulistas. Durante a eleição ficou claro, a turma da Faria Lima, tá todo mundo vendo aí o mercado financeiro, a B3, com as suas regras de ESG, que isso vai de encontro aos nossos valores, na maior parte do tempo. Eu venho batendo na tecla, pessoal, podemos ser conservadores nos costumes e também na economia. Simples assim. Então o MBL está tentando se descolar. Um dos grandes nomes do MBL que está trabalhando nesse meio de campo é o Ricardo Almeida. É um cara que estuda mais, não é tão lacrador quanto mamãe falei. E o Ricardo Almeida, lá atrás, ele começou a se aproximar de uma dissidência de um grupo chamado Nova Resistência, que é um grupo ligado ao nacionalismo, Luguinha, etc, tudo mais. E a dissidência desse grupo é o Sol da Pátria. Eles se juntaram. Então o MBL já vem há um tempo criticando algumas políticas, tentando fazer essa transição. Engraçado essa matéria aqui, sabe o que é, Renan Santos? Chama até você pelo nome. Não vou chamar nem de Chico Linguiça. É que você, recentemente, começou a se aproximar da turma do PDT, começou a se aproximar da turma do Aldo Rebelo. Não preciso falar o nome das pessoas, porque a gente sabe. Tu acha que tu tá fazendo isso tudo escondido, na calada da noite. E tu começou a se aproximar, tu tá tentando trazer isso pra fortalecer teu movimento, e aqui tu descer a bolacha no Aldo Rebelo, sobre a possibilidade dele ser o vice do Alckmin. Então, assim, os esqueletos do armário do MBL é o que eles mais temam. Então, quando eles precisam me criticar, distorce vídeo, faz isso, faz aquilo outro. E por quê? Porque eu lembro o que o MBL fez no verão passado. Eu tenho salvo. Tem de fácil acesso. E tudo que eles não querem é isso. E mais uma vez, a turma do MBL vem tentando. Tentaram montar um movimento junto aos podcasts, fracassou. Só sobrou Vilela ao lado deles. E agora estão aí de novo, né? Nada, e morrem na praia. E ficam tentando aí criar algum tipo de cisão, divisão dentro da direita. É o que o MBL está tentando fazer. Tentar se projetar. Lê essa matéria, é interessante. É literalmente o que o MBL continua tentando fazer. Eles não mudam o método. Tá sempre dando errado. Chico Linguiça é uma espécie de dico vigarista. Tudo que ele apronta dá errado. Aí, continuando. Já que a gente puxou aqui a pauta do legislativo, né? Desculpa, judiciário. Tá rolando a CPI do MST. Nas sessões, o Zuco cortou o microfone da Sâmia Bonfim no momento. Não vou entrar no mérito da situação. Você vê aqui, né? CPI do MST. O Ministério Público Federal vê violência política de gênero contra a Sâmia Bonfim e aciona a PGR. O Ministério Público acionou a PGR. Os fatos noticiados sobre a conduta do Zuco na comissão se enquadram como crime pelo Código Eleitoral. Crime, viu? Crime. A legislação prevê pena de 4 anos de cadeia, né? Reclusão. 4 aninhos, né? De 1 a 4. Para quem constranger, humilhar parlamentar ou candidata por ser mulher com o objetivo de impedir, dificultar sua campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato. Aí, sobre esse fato, o UOL comenta que o Salles pode pegar até 4 anos de prisão por desligar um microfone de deputada. Olha como está o nível da discussão. Olha o que está acontecendo ao longo do tempo. Esse é o debate público que a esquerda propõe. Isso daqui talvez seja o que eles chamavam de lawfare, né? Mas como é contra a direita, aqui é justiça social. E por isso que eu bato na tecla de novo. Tá incomodado com as questões do judiciário, como diversas pessoas? Eu acho que o caminho é debater uma reforma ampla e para tentar colocar a bola no chão. Uma reforma no judiciário, poder judiciário. Não é trocando nomes. Não é assim. Mas debater uma coisa mais profunda. E isso tem que estar nas nossas mãos. A direita tem isso na mente. Né? Falar de reforma, é a direita que está debatendo isso. As ferramentas da democracia. Outro motivo que o MBL está tão puto da vida. Que eles tentam emplacar esse discurso, né? A favor da soberania nacional, etc. Tudo mais. Só que tem alguém com um bigode que acaba sendo uma pedra no sapato deles e o tempo todo tá mostrando a hipocrisia do MBL. Falei pra vocês que ontem teve notícia positiva que só podia ter vindo numa sexta-feira envolvendo o judiciário brasileiro. Peraí, todo respeito. Envolvendo ele, com letra maiúscula, né? O ele de ele.
ele, graças a Deus, Deus tocou o coração, liberou a reativação das redes sociais da Bárbara. Não quer falar nada, a gente é só agradecer. Não é pra tirar, graças a Deus isso aconteceu, a mim já é mais que o suficiente. Deus abençoe a Bárbara, que ela seja muito feliz. E é isso. Daqui pra frente, né, trabalhar, sobreviver, botar base. 2024 vem aí, que é base para 2026. Só isso que eu tenho a falar. Outra vitória, outra notícia para comemorar. Falei que eram duas. Mais uma vitória de um grande advogado aqui da turma da direita, o Emerson Gregoletti. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em acórdão unânime, ninguém discordou, foi unânime. Eles mantiveram a condenação da auto-intitulada Agência de Checagem de Combate às Fake News aos Fatos. Eu gosto disso aqui, ó. Mais do que o discurso duro de reclamar, eu gosto das pessoas que trazem vitórias. Eu espero que eu possa ser uma pessoa que pelo menos não traz problemas. Se eu não trouxer problema, eu tô meio contente comigo. Mas trazer vitória assim, acho que uma dessas acho que eu nunca trouxe, não. Essa daqui, pô, importante. A quantidade de confusão que essa turma de fact-checking já criou ao longo do tempo, rapaz, e ficam aí, né, como os grandes bastiões do controle da verdade. Enfim, parabéns, toda a turma do Jornal da Cidade, que resolveu acionar a justiça. E parabéns ao Emerson, né, conseguiu essa vitória, aos meus olhos, extremamente importante. Aí no evento de ontem também lá na universidade, o Lula falou sobre redes sociais. E falou que é basicamente um conflito do bem contra o mal. Onde a gente quer o mal, viu? Ele é santo. Pai Lula nunca errou. Aí ele disse que é uma batalha que eles têm que lutar. Tem que lutar. Porque ele diz que o bolsonarismo mente muito. Pois bem, nas últimas horas, a turma da esquerda veio com a narrativa aí, com a história de que... Como é o nome, senhor? Rapaz. Não, que o Brasil cresceu, que o PIB, sabe? A Maria, o Lula, o efeito Lula, etc, tudo mais. Será que isso é verdade? O Lula falou, né? Os bolsonaristas que mentem. Vamos olhar ali, ó. A agropecuária tem a maior alta trimestral desde 1996 e puxa o PIB no primeiro trimestre. Tá, mas aqui não tá falando que foi o Lula, né, não tá falando que não foi o Lula, não tá negando isso, né? Beleza. Setor de serviços avançaram 6 e indústria, variação negativa. Só que aí veja agora. Resultado do PIB ainda não pode ser colocado na conta de Lula. Quem diz isso é o colunista da UOL. A grosso modo, não. Houve uma super safra prevista no ano passado e que se confirmou. Foi prevista no passado. Não aconteceu algo muito novo no governo para impulsionar isso. O governo pode ter contribuído no entorno dessa história porque reafirmou e reforçou os programas sociais de transferência da renda. De resto, o início do governo foi um período de incertezas, com menor crescimento do resto do mundo e com a inflação ainda complicando a atividade econômica. Mas tá a esquerda falando, obrigado Lula, pelo PIB de 1,9. O Estadão também deixa claro que agronegócio garante quase 90% do crescimento do PIB puxado pela soja. Narrativa, né, Dilma? E vamos falar um pouco de agro, vamos falar de maldades vindo do desgoverno. Vejam só isso daqui. Plano Safra será todo agricultura de baixo carbono. Quem diz é a Marina. Eu tava andando com meus pais ontem, perto do rio, né? Tava dando um passeio de noite. Aí eu falei, rapaz, olha só. Falei com ele, né? Olha a distância da gente até aquele prédio. Olha o tamanho da gente. Pera tudo isso daqui. Imagina quem tá olhando de cima daquele prédio. Pai, é uma formiguinha. E querem falar que o grande problema, né, é o peito da vaca e as emissões de carbono por parte do ser humano. Né? Somos os grandes problemas. Aí você vê o agronegócio, que é no campo, tem um monte de mato, bota um monte de planta, né? E o boi come a grama, e depois o boi faz um número 2, que aduba o chão. É todo um processo, né? E o boi é o malvado. Mas aqui fala do agro como um todo. Na minha concepção, o agro já aparenta ser uma atividade de
extrema, assim, emissão de carbono. Eu acho que uma indústria emite muito mais com suas chaminés, com todos os seus motores ligados. Eu acho que a indústria causa muito mais problema. Mas tudo bem, né? Quem sou eu na fila do pão? Aí a Marina diz que estamos trabalhando para que o Plano Safra possa ser apresentado em meados de junho, todo ele com agricultura de baixo carbono. Marina. No novo Plano Safra, vamos começar com o que é basal e depois o plano inteiro vai ser assim. Todo proprietário rural que incorporar tecnologias de baixo carbono em uma escala que ainda está sendo analisada, nem sabe, terá vantagens na taxa de juro. Comentamos esses dias sobre a notícia da BRF, que em 2 anos investiu mais de 400 milhões de reais para ser ESG e nem conseguiu ainda rastrear toda a sua cadeia de fornecedores indiretos. 400 milhões. Quem que tu acha que vai ter acesso às melhores linhas de crédito? O empresário bilionário, picanheiro, ou o pequeno produtor rural, rapaz, que tá lá com a D20? Tem nem uma S10, é uma D20 ainda. Tu acha que é quem? Tu acha que é quem que vai ter aí a fazenda de baixo carbono? Mas tá ali, né? Isso também seria um estímulo para a adoção de boas... Não é estímulo, né? Você tá colocando a corda no pescoço. Fala, irmão, só tem dinheiro barato se seguir essas regras. Mas para seguir essas regras, creio eu que o cara vai ter que fazer um investimento. E um cara que tá... Não é só ali, pô. Até a rocinha, no luxo, até um carrinho velho, leva uns boizinhos ali a colar. Que a grande parte do agronegócio brasileiro não são grandes empresários bilionários que andam de helicóptero e avião pra cima e pra baixo. Mas tá aí, né? E essa ideia da Marina é complicada, mas chegaremos lá. A ideia é que toda a agropecuária brasileira seja estímulo, né? Vá ou racha, para ser de baixo carbono em escala ascendente. Por que eu quis trazer isso? Venham batendo na tecla. O Lula é o vassalo do Biden. O John Kerry, aquele amigo da Marina, a Amazônia é nossa. Olha essa matéria da Fox News. John Kerry, os loucos do clima estão vindo para seus hambúrgueres e 4 de julho. Observando a Casa Branca, impõe a política climática, a América, me pergunto se celebraremos os feriados nacionais da mesma forma em apenas alguns anos. Um único parágrafo. Vamos ver se tem semelhança com o que a Marina quer fazer. Uma das missões mais urgentes do John Kerry é reformar nossa indústria agrícola extremamente bem-sucedida. Será que se eu trocar um nome e botar Marina, faz sentido? Uma das missões mais urgentes de Marina Silva é reforçar nossa indústria agrícola extremamente bem-sucedida. Faz sentido, né? Em uma reunião recente com os zongueiros, John Kerry trovejou que os agricultores em todo o mundo criam 1/3 dos gases, né? Os gases ruins. Uma quantidade que deve diminuir se o mundo quiser atingir emissões zero. Não é exatamente o plano da Marina? Olha como o governo do Dilma continua rezando toda uma agenda internacional debaixo dos interesses do Biden. Aí você vai... Economia, né? A preocupação do Lula. Economia. Ajudar. No governo Lula, investimento estrangeiro cai 28% e expõe desconfiança sobre os rumos do país. Pai, não tá falando que o investimento ia aumentar porque o Lula, ele reza tudo que o Biden ordena. O Biden ordena, o Lula faz. Logo, o dinheiro deveria jorrar, né? Porque os investidores internacionais estavam preocupados com o Bolsonaro. Mas caiu. Caiu. E essa matéria é muito interessante. O José Fux fala assim, ó. No governo anterior, quando havia qualquer soluço nos investimentos estrangeiros, multiplicavam-se analistas dizendo que o Brasil havia se tornado um pária do mercado global e que ninguém queria mais investir aqui. Em 2022, porém, a narrativa predominante se chocou com a realidade, colocando em xeque a credibilidade da turma. Os investimentos líquidos no país alcançaram 91,5 bilhões de dólares, de acordo com o Banco Central, o maior volume em 10 anos e o terceiro maior em todos os tempos. Isso porque Bolsonaro era horrível. Neste ano, o tombo registrado até agora no IDP coloca em xeque também a narrativa de que os investidores estrangeiros teriam menos medo de Lula do que de Bolsonaro, que prosperou na arena empresarial e no mercado financeiro durante a campanha eleitoral.
Mas o Lula que tá falando toda a agenda do Biden, porque isso aí vai trazer investimento, né? O povo... Gente, aqui é número, viu? Petista, caro petista, isso aqui são números. Você pode brigar com os números, você pode ligar pro Estadão, você pode pedir aí para os fatos, né? Desmentir. Só estou comentando isso do Estadão. É simples assim, é matemática. Mas vocês não gostam dos números que não interessam a vocês. Aí você vê. Aqui não é governo Lula não, viu? Petróleo na Amazônia pode ajudar a combater o desmatamento, disse secretário do Meio Ambiente do Pará. Uma fala engraçada, mas ele fala o seguinte: de acordo com Mauro Almeida, os recursos oriundos da atividade poderiam ajudar a alugar helicópteros para fiscalizar o desmatamento no estado. Não tá tudo errado, né? Porque vai gerar dinheiro. E eu acho que quanto mais rica as pessoas são, mais fácil é para elas fazerem sacrifícios. É muito difícil você falar para um pobre, cara, assim, bicho, sei lá, não ande com seu V8. Pô, o pobre nem V8 tem. Então assim, pô, teu carro tá emitindo muito carbono. Pô, o pobre tá com um Gol velho. Um Gol velho ele trocou por um... Ele tinha um Corsa, trocou por um Gol velho. É tudo que ele tem, pô. Tu quer tirar isso do cara? Agora, quando o cara é rico, ele pode deixar de andar de helicóptero e andar com a Mercedes. Simples. Eu tô comprando um carro elétrico. Mas são os absurdos do Brasil, né? Aí você vê, voltando pros os amigos do Lula e seus zongueiros. Se lembra da discussão do PL 2630? Quando a Google, Telegram se posicionaram e foi aquele caos? Pois bem, agora os zongueiros da Vaz, né, que é uma empresa de tecnologia que faz abaixo dos assinados, é uma Big Tech. É uma Big Tech, não é do mesmo tamanho, mas é Big Tech. A Vaz alerta para riscos à economia e reputação do país com marco temporal. A adoção definitiva do marco temporal, aprovado pela Câmara, trará impactos negativos à economia e à reputação internacional do Brasil, defende a Vaz em nota técnica. Ué, mas desde quando uma empresa de tecnologia que faz abaixo-assinado online faz nota técnica e a imprensa leva a sério? Rapaz, se aqui fosse o Google, é porque aqui vai de... Aqui converge com os interesses da esquerda, então ninguém vai reclamar. Na nota técnica, a Vaz argumenta que as terras indígenas têm as maiores taxas de preservação de florestas. O marco temporal, segundo a plataforma, aumentaria o desmatamento e assim prejudicaria investimentos no agronegócio e no setor de energia no Brasil. Mas peraí, eles estão criticando que o marco temporal pode desmatar porque as pessoas iriam, sei lá, plantar nas áreas, né, criar gado, etc, tudo mais. Então, você não está já investindo no agronegócio porque o negócio está expandindo. É uma contradição lógica nisso daqui, mas não importa. Porque qual é a preocupação da esquerda? É a narrativa. O debate público, a grande preocupação é a narrativa. E vamos acelerar, que eu preciso falar de narrativa ainda. Organizações indígenas querem ser consultadas sobre ferrogrão. Uma área que, segundo o Guilherme Amado Metrópolis, vai impactar 0,054% do Parque Jamanchim. É um nome assim meio esquisito. Mas não pode. O zongueiro não deixa. Olha, ó. Os zongueiros afirmam que a iniciativa é defendida pelo agro. Sob a justificativa que o empreendimento vai desenvolver o país. Tá, isso não é verdade, não? Sem se ater às questões ambientais. Pô, vai passar um trem em 0,054% da área. É sério? As entidades ainda ressaltam que a repercussão negativa abarca impostos socioambientais e culturais. Poluição sonora. Tô falando, o índio tá lá dormindo de tarde, né? Depois do almoço, comer um peixe. Aí vem o trenzinho piuí, né? Piuí! É a cor do índio. Tá lá na oca dele. Aumento da insegurança alimentar. É porque o trenzinho piuí vai afastar os bichos. Os peixes vão embora. E a circulação de estranhos no território indígena. Os zongueiros, né? Os zongueiros são demais. Aí, a Suruí, que é ongueira também, amiga da Marina, amiga do Mark Ruffalo, ela falou que, olha só, esse congresso são os Cabrais do século XXI. Isso é ruim ou é bom? Porque, na minha concepção, o Pedro Álvares Cabral é um cara sensacional. Mas sensacional. Se jogar no mar, sem geladeira, sem energia elétrica, sem GPS, sem computador, sem mulher no navio, cruzar o meio do mar, num pedaço de pau, sem saber se ia chegar vivo, pra vir e falar, eita,
terra à vista. Chegamos. Pedro vai de caminha. Escreve uma carta. Fala como é. Volta. Isso aqui não é pouca coisa, não. E se o Brasil existe, é graças a ele. Então, para a esquerda, não só tem que atacar, como ainda tem que destruir o nosso pai fundador, literalmente o pai fundador, que chegou aqui, bicho. Não existiria Brasil sem um Pedro Álvares Cabral. Ia ser qualquer outra coisa, menos Brasil. Essa é a turma que tá aí. Essa é a turma do amor e da democracia. Veja como são as coisas, as narrativas que eles levantam. Aí, uma coisa que eu quero destacar aqui, né? O que eu digo, dá para ser conservador no costumes e na economia. Acho que tá cada vez mais claro que os liberais, além deles ser liberais nos valores, que é completamente diferente dos conservadores, o liberalismo econômico, gente, assim, defender que as pessoas tenham a capacidade de competir no mercado de forma justa, isso é coisa óbvia, isso não é ser liberal, isso é ser, sabe, um defensor do bom senso. Né? Desde quando o liberalismo é defender o bom senso, não sei, tem as ideias malucas dele. Desde se existia muito antes de se falar em liberalismo. Mas enfim, vai ter uma palestra na FGV. A FGV é comunista? Não, é um âmbito dos liberais. Democracia e digitalização. Quem? Partido Verde. Quem é que mais avança com a agenda verde? São os liberais. São esses banqueiros, essa turma. Tá cada dia mais claro que existe uma incompatibilidade de agendas. É porque quem defende o óbvio e para eles o óbvio ainda... Eu não sei nem se eles defendem tanto óbvio assim, porque conforme vai ficando rico, essa turma adora uma regulamentação para chamar de sua. Eles dizem que são liberais, mas adoram mercado fechado para o pequeno e médio, né, empresário, né, criar aquela reservinha de mercado. A turma adora, mas sensacional, né, os grandes liberais do Brasil. Mas eu comentei isso para quê? Olha que interessante. Tem uma fundação, Berta Foundation. Isso aqui é importante. Aqui é o arremate final do vídeo. Isso é a primeira notícia do tópico de CPI que não vai dar para comentar tudo. Berta Foundation. A fundação oferece equivalente a R$408 mil para projetos sobre desinformação em clima. Essa ONG tem como a pauta deste ano, do seu desafio anual, ali, a fundação tem como foco a defesa da justiça socioeconômica e direitos humanos, propõe que os projetos respondam à seguinte pergunta. É a pergunta do ano, de milhão. Como a desinformação está manipulando e distorcendo o impacto da crise climática causada por ações antrópicas, né? Ou seja, pelo ser humano. Olha o que está no centro do debate internacional. Eu estou falando sobre narrativas. Essa ONG, ela é especializada em storytelling. O que é storytelling? Contar histórias. O que é contar histórias, senão uma narrativa? No meu jeito aqui meio maluco, eu acho que eu tento contar a história, né? Eu acho que é uma espécie de storytelling, o vídeo, porque eu sempre tento colocar o início, meio e fim, eu conectando os assuntos, né? Botando alguma ordem, não é um caos. E eu sempre tento chegar assim no final com algum tipo de arremate. Aí tá ali, ó. A Berta trabalha para apoiar contadores de histórias e artistas que desafiam a dinâmica do poder e da injustiça. Oferecemos oportunidade de financiamento sob medida para indivíduos e organizações que usam a narrativa, eu não estou nessa narrativa à toa, né, nos últimos 10 minutos, para construir caminhos para a ação contra a injustiça. Também financiamos organizações que fornecem treinamento e recursos para que as pessoas contem suas próprias histórias e apoiamos o jornalismo de responsabilidade e notícias independentes, ou seja, a turma da Rede Globo. Narrativa. Narrativa. Quão importante é a narrativa? Pra vocês verem como são as coisas. Tem um assunto que envolve aí, né, diversidade, negócio muito colorido, que eu tenho certeza que vários de vocês já viram diversos vídeos, vários já devem ter lido livros, escutado palestras, ido a encontros, e vários de vocês estão preocupados com a educação das nossas crianças. Mas, porém,
Entretanto, todavia, o Matt Walsh, que é um dos membros do Daily Wire, um outro membro bem famoso, vocês devem conhecer, aquele Ben Shapiro, ele fez um documentário sobre isso daí, sobre essas questões de diversidade. E o documentário dele tem um título que é um tema central: o que é uma mulher? E ele responde no final, ele dá esse arremate. Mas isso não fala nada de novo. Não tem nada de novo o documentário dele. Mas o tweet do documentário, não esse do Elon, já tem 100 milhões de visualizações. É um vídeo, é um filme, 1h30 que já está traduzido para o português. O Elon Musk, eu não acho que nenhum pateta, ele compartilhou. Tem 64 milhões de visualizações. Esse tweet aqui. Todo pai deveria assistir isso. E onde eu quero chegar? Por mais que não tenha informações novas, etc, tudo mais, quando você pega e assiste esse filme, principalmente para a pessoa que não acompanha a política de forma densa, ela sai com a impressão interna ao longo, né, do filme, porque esse filme está contando a história. Tem uma história, tem a narrativa que vem sendo criada. E no final do dia, na ponta da linha, esse é o grande ponto da política, né, da rede social, da militância, que são vocês. É uma parcela minúscula da população, que é essa parcela que realmente interfere no debate público, faz pressão, cola políticos, consome conteúdo. Isso jamais será uma realidade de toda uma nação. É impossível que 80% dos brasileiros, 80% de qualquer país acompanhem o que realmente acontece. Isso não vai acontecer. É uma parcela mínima, seja da esquerda, seja da direita. Mas quando essa parcela ela consegue se organizar, ela consegue contar a sua história, meu Deus do céu. Mas meu Deus do céu. Por que a imprensa tem essa força? Porque ela bate tanto na mesma tecla, no mesmo assunto, que chega na época da eleição, o cara fica com a impressão ruim sobre fulano e impressão boa sobre cicrano, pelo menos pior. O cara, quando de vocês já conversaram com alguém que odeia Bolsonaro, por coisas que Bolsonaro nem sequer fez, mas o cara ficou com essa impressão, porque ele viu em algum lugar, ele não sabe nem onde ele viu. Essa é a força da narrativa. Essa é a força da narrativa. Olha quais são as preocupações da esquerda. Essa é a raiva do MBL. Porque nem as narrativas eles conseguem emplacar. E nem precisa fazer história inteira. É só contar um pouco o que eles fizeram, eles ficam malucos. E aí, só uma notícia aqui desse tópico. Não vai dar para comentar sobre ele de novo, porque tá aqui com 1h e 7 minutos. Meu Deus do céu. Esquerda quer dominar a narrativa antes de convocar os bolsonaristas na CPI. Antes de convocar o Heleno, convocar o Braga Neto, o núcleo que lidera a atuação governista na CPMI estipulou que o primeiro objetivo é conquistar a opinião pública. Não preciso mais entrar em detalhes, porque eu acho que ao longo do processo, ainda que você não saiba explicar por palavras, você entendeu. Eu acho que entendi essa narrativa. E por hoje fica por aqui. Vou mandar o vídeo do nosso querido Jair lá no Telegram, junto com o estrupício aí do Dilma, ambos lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. O tempo todo valeu, tem na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com. O de abril sai agora dia 15. E lembre de compartilhar esse vídeo, né? E voltar amanhã, se puder. Se puder, volta depois de amanhã. Espero ver vocês, independente. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.